Sotaque alemão? Alma Latina. Bem-vindos no nosso canal. Eu sou Francisca, chilena, moro há 10 anos no Brasil, cresci na Alemanha, professora de alemão. Eu sou a Giovana, brasileira, morei mais de 20 anos na Alemanha, estou de volta no Brasil e é isso. É isso. E eu sempre gosto de começar assim, qual que é o assunto? Conta você hoje. Na maioria das vezes eu conta você sempre hoje. Sempre é a mesma dinâmica, ok, eu vou começar. O assunto de hoje é crianças e línguas estrangeiras, ou seja, como é que as crianças aprendem uma língua estrangeira. A gente vai falar sobre a nossa experiência e também alguns dados que eu trouxe, que a gente trouxe, Rainha dos dados. Eu gosto. Ela adora. Eu gosto. É a parte jornalista minha. Muito bom. Porque sempre tem essa pergunta, né? Será que é bom ensinar uma criança uma língua estrangeira? Não será que eu estou forçando ela porque tem a situação natural, vamos falar assim? Sim. Mas também tem pais que falam, quando é que eu começo a ensinar uma língua estrangeira ao meu filho? Então sim, tem um dado... de aprender mais línguas, mais idiomas ao mesmo tempo, né? Exato. Se isso é bom ou não, sim. Então tem um dado assim, de estudos que eu acho que é interessante, que é assim, até os 3, 4 anos, uma criança aprende uma língua estrangeira sem dificuldade nenhuma, e inclusive conjuga os verbos sem problema. Até, como que era? Até... de aí para frente, entre os 3, 4 anos, até os 8, a criança aprende, só que começa a ter dificuldade com a conjugação dos verbos. Interessante. E aos 8, 10 anos, finaliza o que a gente chama de a etapa de aprender como nem criança. Sim. Então esse é o processo. E é interessante porque o momento quando as crianças mais facilmente aprendem são o momento onde elas não estão na escola. É, né? Que é verdade. Até os 4 anos. Sim, sim, interessante isso. Então isso é... Eu não sei como que foi com você, amigo, Silvana. Sim. Mas eu tenho vários amigos meus que tiveram filhos chilenos. A mesma história minha, né? Sei lá, moraram lá, os pais eram de lá, enfim. Essa dupla cultura. Sim. E quando eles tiveram filhos, tem uma coisa que é fundamental para uma criança crescer bilíngue, né? Com 2 línguas. E é que uma criança precisa associar a língua com uma pessoa ou um contexto, e de jeito nenhum ela pode trocar essa pessoa, esse contexto. Ou seja, eu tenho um filho, eu falo só, por exemplo, alemão com meu filho, e meu marido fala só espanhol. E quando a criança sai, fala português. Ela conseguiria aprender 3 línguas? Sim. Mas o importante é assim, é que ela jamais fale comigo nem português, nem espanhol. Mas é difícil jamais, isso, né? sim, com o pai, uma outra língua que não seja o espanhol. E lá fora, que, bom, na sociedade ela vai falar qualquer português, jeito. né? Mas por que é importante? Porque senão, porque o cérebro precisa criar conexões. Então precisa dividir, falar, tá, com essa pessoa eu falo isso, com essa pessoa isso outro. Quando a gente mistura, é quando a criança começa a misturar línguas. E é o grande medo, né? Nossa, muito interessante, mas super desafiador, né? Tipo, numa mesa de jantar, assim. Super. A criança tá com os 2 pais, como que faz, né? Cada um na sua língua. Mas isso é muito importante, porque eu tenho um caso de contar de uma amiga que é brasileira e ela morou na França e na Itália. Eu não me lembro mais muito bem exatamente a história, mas ela tinha 2 filhos e um deles nasceu na França, um deles nasceu na Itália, alguma coisa assim. Eles ficaram pouco tempo na França e pouco tempo na Itália. E os 2 eram, tipo, pequenininhos mesmo, quando eu fui visitar, tipo, uns 3, 4 anos. E por ser, além do mais, para piorar a situação, né, 3 línguas latinas, eles misturavam tudo. Era na mesma frase, tinha português, italiano e francês, assim. Então, isso é um problema. Isso é um problema, sim. E aí a única forma é realmente, a criança precisa diferenciar.
Sim. Senão cria um portunhol, nem eu. É. Todos nós. Meu espanhol não é diferente. Entende? Então, Sim, isso é o importante. Hum. Agora, as crianças, quando aprendem tão pequenininhas, elas demoram mais em começar a falar. Sim. Por exemplo, meu irmão, ele tinha 3 anos quando a gente chegou na Alemanha. Ele estava começando a falar espanhol. E aí a minha mãe conta que ele ficou mudo. Ele não falou nada 6 meses. Caramba! Nem espanhol, nem alemão, nada. Até que a minha mãe, nessa época, para sociabilizar, ela ia nos encontros demais com crianças de 3 anos, né, bem pequenos. Sim. Para fazer amigos, né? Você tem que fazer de algum jeito. E aí, o meu irmão, isso aqui é uma lenda familiar, ele começou a brigar com outra criança e ele começou a falar em alemão. Ah, olha só! E foi, e aí foi. Sim, e aí foi. E aí foi. E na minha casa, os meus pais falavam espanhol e a gente falava alemão. Porque o período, para nós 3, eu com 2 irmãos mais, todo mundo demorou 6 meses. E aí a gente fez o switch e começou a falar alemão. Mas meus pais falavam espanhol com a gente. Como foi com você? Foi semelhante. Eu acho que eu precisei uns 6 meses também, mais ou menos, pra ficar, tipo, fluente. Assim, doido. É muito doido. Criança aprende muito rápido. E eu fui alfabetizada, né, afinal, em alemão, porque eu morei até meus 28, 29 anos de idade na Alemanha. E eu percebo que, por exemplo, a minha mãe, ela ainda mora na Alemanha, então ela mora já há muito mais tempo que eu, quase 30 anos, eu acho que vai fazer. Ela ainda comete uns mini errinhos, assim, de gramática, de declinação, principalmente. Nada grave, mas, assim, eu não tenho isso porque eu aprendi como criança, então é realmente muito incrível. E em casa, eu falava muito português também com a minha mãe, até para eu não perder. Porque eu acho que se eu tivesse falado só, a gente perde. Eu teria perdido completamente o português. O que aconteceu comigo? Porque a gente morou lá 5 anos. Então eu voltei no Chile com 12. Sim. E a gente teve 2 anos de aulas de espanhol particulares. Sim. 2 vezes na semana. Ah, é. Porque a gente não... Porque eu fui alfabetizada também. Isso, Eu e os meus irmãos. Sim. A gente entendia tudo. A gente falava com sotaque super esquisito. Mas a gente não sabia nada da gramática, enfim, nada. Então a gente teve que ter aula. Sim, claro. Não perder isso. Não, super entendo. Eu até hoje, o meu português parou com 8 anos de idade. Assim, eu não desenvolvi. Agora que eu tô de volta no Brasil, eu tô de volta há uns 5 anos. Agora tá bom, mas quando eu me mudei pra cá, era assim, tipo, outra coisa, porque você não desenvolve mais vocabulário, você não desenvolve, você fica nisso. Então eu falava só o português básico, digamos, com a minha família, e meu português só evoluiu aqui trabalhando, né? Daí você tá em outro contexto, você aprende outro vocabulário, em geral, escutando o idioma, né? No dia a dia mais e tudo isso. E aí só dar uma dica, né? Porque a língua que a gente fala, você provavelmente ficou com um B2. Porque o C1, é o que a gente estava conversando, o C1 é a língua que você desenvolve já de adulto, no trabalho, na área técnica, falando em coisas mais teóricas, na faculdade. Então, quem tem um B2 fluente, 100% fluente, é perfeito. O C1 tem mais a ver mesmo com trabalho, com falar, ter discussões mais abstratas, mais teóricas, morar no lugar políticas, mesmo. Né? Isso, exatamente. Enfim. Não, português eu acho que nem B2 eu... nem sei se hoje eu tenho... Não, mas naquela época eu acho que nem B1 era direito o negócio. Não, era muito... Eu não tinha vocabulário, não tinha. E foi algo que realmente... Nos primeiros anos aqui foi muito difícil pra mim, porque eu pensava assim, cara, eu sou tão intelectual quando eu falo alemão. Eu sei um vocabulário, assim, muito imenso no alemão e no português. Assumir que a gente é mais burro numa língua estrangeira é o mais difícil do teu ego. Super. E quem tá aprendendo alemão sabe, quem tá há 4 anos aprendendo alemão sabe do que eu tô falando. Você fala, nossa, sim, mas eu sou tanto mais inteligente exatamente, do que eu tô dizendo. Super. É horrível. Rola muito isso. Mas enfim.
Mas criança tem isso. Elas realmente aprendem rápido. Super. E só fechar com um debate, mas também para ouvir a opinião de vocês. Eu acho interessante de quem está morando lá, né? Que está tendo... Na Alemanha agora, muita migração. Então, nas escolas, estão debatendo, eu acho que há umas 2 semanas, né? Sobre colocar um limite ao número de alunos imigrantes na Grundschule, né? Na escola básica. Que é bem polêmico, a gente não vai entrar nisso, mas eu acho que a gente gostaria mais de ouvir a opinião de vocês. Quem tem filho lá, quem tá morando lá com crianças, como que tá sendo essa experiência para eles, né, da escola. É muito legal saber mesmo. Né, enfim, aprender uma língua estrangeira, e alemão não é qualquer uma, sendo criança. Isso aí. É isso. Tá bom. Fechamos. Fechamos. Até semana que vem. Tchau. Tchau.